Olá, meu nome é Carol Barros Melo e eu sou uma agnóstica ateísta brasileira. Venho aqui argumentar neste vídeo, lendo o meu texto sobre a prova mais concreta de que Deus não exista e desafiar os cristãos a pensar através deste. Pois bem, todas as formas possíveis que a energia e ou matéria pode tomar deve estar em uso e existe hoje no tempo e no espaço. Sabe por quê? Porque estamos sempre no meio da eternidade. A eternidade é uma rua de mão dupla. A eternidade é executada em ambos os sentidos e não se sabe. Estas formas incluem universos sobre os quais nada sabemos. Irá incluir transformações não descobertas de energia e matéria e qualquer outra condição não descoberta, formas ou expressões que a energia e ou matéria podem tomar. Quando falo de um Deus aqui, estou apenas falando do conceito sobre nós provida pela religião cristã, que afirma que um Deus é o Criador de tudo o que há. Eles reivindicam um Deus que era pré-existente, ou seja, antes que houvesse qualquer coisa, havia um Deus. Ao usar esta definição cristã, estamos eliminando muitos e variados conceitos de um Deus. A maioria destas atividades, os milagres e controvérsias, se elas são verdadeiras, também poderia ser atribuída a alguma super-raça de aliens de longa duração. E eles não precisariam ser classificados como deuses. Aliens poderiam facilmente possuir poderes, tecnologias e habilidades que parecem a de um deus e que gostam da nossa ciência infantil. Mas eles são apenas os avanços que algum dia ainda podemos possuir. Portanto, estamos lidando apenas com o conceito cristão de um Deus criador. Dizer que antes de qualquer coisa existia um Deus é um oxímoro. Tal afirmação não pode ser entendido nem concebido por nossas mentes. Não pode ser verdade, e vou dizer o porquê. Se um Deus existe, então Deus é alguma coisa, e algo que não é nada. Assim, o universo não poderia ter vindo do nada. Ele deve ter vindo de alguma coisa. Nada não pode produzir alguma coisa. Se alguma vez houve um momento em que não havia nada, ainda haveria nada. Assim mesmo que um Deus, que é alguma coisa, não poderia ser produzido por nada. Portanto, se um Deus veio a existir, ele deve ter saído de alguma coisa. O algo que só existe agora e sempre existiu, que é o da energia e o assunto. Assim, qualquer Deus ou qualquer outra coisa deve ser ou deve ter sido o produto de algo. Tudo o que é deve ser um produto de energia e ou matéria. Ou seja, enquanto não havia nada, havia também um Deus. A menos, claro, que deseja alegar que Deus não é nada. Eu poderia aceitar essa afirmação, mas então eu não estaria aqui, estaria? Prova suficiente. Estou aqui. Então você não pode ter um Deus, que é alguma coisa, e dizer que antes dele não havia nada. Você deve começar com um Deus, que é algo e veio de alguma coisa. Ou você deve começar com o nada. Com certeza você não pode ter as duas coisas. Se há um Deus, ele é alguma coisa. E uma coisa não pode vir do nada. Já que havia algo que deva ter antecedido Deus, Deus não poderia ter criado tudo. Ele não poderia ter criado a si mesmo, se ele não era ele mesmo para começar. Deus teria que ser desenvolvido a partir de algo que não era um Deus. Deus é reivindicado a ter conhecimento e caráter. Conhecimento e caráter devem ser desenvolvidos. Não pode ser decretado. Não pode ser magicamente acenado para a existência. Conhecimento e caráter é um produto da vida, é um produto de fazer escolhas sábias e tolas, é um produto de crescimento. Será que um Deus tem o conhecimento para criar ou fazer um universo? Onde ele desenvolveu esse conhecimento? É inconcebível que Deus simplesmente espirrou e o universo veio a existir. Eu acho que até mesmo os cristãos não acreditam nisso. Ter o conhecimento para criar ou mesmo para fazer um universo, Deus deve ter tido alguma experiência anterior, algum desenvolvimento, algumas tentativas e erros, e como e por que isso funcionou e não fez.
Além disso, os cristãos atribuem muitos atributos maravilhosos para o seu Deus. Deus é tudo de bom, Deus é todo justo, Deus é sábio, Deus é onisciente, Deus está em toda parte, Deus é todo-poderoso e assim por diante. Isto é, os cristãos dão ao seu Deus um caráter, boa moral e poder. Agora, caráter não pode ser desenvolvido em um vácuo. Deve ser desenvolvido por tentativa e erro. Deve ser desenvolvido por descobrir o que é bom e o que funciona. Para fazer isso, é preciso também descobrir o que é ruim e não funciona. Deve sempre responder a pergunta por quê, a fim de desenvolver. Caráter é um processo de crescimento. Portanto, deve ter havido outros indivíduos e inteligências com os quais Deus poderia interagir de forma a desenvolver um bom caráter. Deve haver pelo menos uma família deles. Portanto, Deus não está sozinho. Então, agora devemos permitir que Deus tem pelo menos uma família, um lar e uma configuração ou um lugar de funcionamento a fim de desenvolver seu caráter. De modo que um Deus, sendo um criador de si mesmo e, ao mesmo tempo, tendo ambos um bom caráter e no conhecimento da ciência final. Deus não poderia decretar-se a ter um bom caráter ou conhecimento científico vasto. Ele não saberia o que era bom ou o que seria ruim. Ele deve ter desenvolvido conhecimento. Além disso, Deus falou. Como poderia uma linguagem de Deus desenvolver-se sem outros seres com quem se comunicar? Se havia algo fora de onde Deus veio, então já havia material disponível para fazer um universo. Isto é, Deus não poderia ter criado o universo. No entanto, Deus poderia ter feito o universo. Ou seja, ele poderia ter tomado o material que estava disponível e fez o universo com isso. Ora, Deus veio do nada? Então tenho algumas perguntas para os cristãos. Deus é um suposto ser maior do que o universo? Os cristãos dizem que sim. Então por que não fizeram nada para criar algo menor ou menos importante do que Deus em sua primeira tentativa de criação? Por que não fazer algo simples como o nada primeiro? Como é que o nada tem a sabedoria para fazer algo mais importante e mais complexo do que ele? Mais importante e complexo do que o universo? Por que não se fez o nada e se fez o universo primeiro e depois assim se fazer um Deus? Como é que o nada faz um Deus quando ainda não havia descoberto como fazer o átomo de hidrogênio? O esforço de fazer um Deus desafia todos os recursos do nada, os mesmos recursos do zero. Átomos de hidrogênio não teriam esticado os esforços para o conhecimento e o poder do nada, quase tanto como fazer algo maior do que o universo. Você não pode colocar uma pressão sobre zero. Isso é fato. Você pode multiplicá-lo, você pode dividi-lo, você pode adicioná-lo, você pode chutar zero em torno dele, abusar dele, esmagá-lo, lançá-lo de lado. E adivinhem, ainda é um zero perfeito. Então eu faço aqui por declarar zero a ser o único número perfeito no universo. Nada que você possa fazer muda o valor de zero. É sempre e para sempre zero. Você simplesmente não pode obter nada de zero, exceto zero. E nada é zero. E zero não é nada. Um Deus não poderia sair do zero. Assim, o conceito cristão de Deus Criador cai por terra. A partir desses argumentos, o Deus Criador deve tomar o seu lugar no banco ao lado do resto dos deuses religiosos inúteis. Um Deus não poderia ser preexistente a partir de onde veio. Ele não poderia criar a si mesmo. Ele não poderia criar o universo sem grande conhecimento que ele deve ter aprendido por tentativa e erro. Ele não poderia ter aprendido sem inteligência de outros com quem interagisse. Ele não poderia ter criado o universo do nada, quando material, energia e matéria já estava disponível a partir do qual a fazê-lo. Por fim, o Deus Criador é um conto infantil e tolo. E é isso aí, gente. Se gostou, clica no joinha, favorita o vídeo para uma maior divulgação, ok? Não deixa de acessar o meu blog, que é carolzinha-pensatudo.blogspot.com, se inscrever no canal, se é a primeira vez que está vendo, e é isso aí. Como sempre, tchau, tchau, beijo!